Vamos lá agora, aluno do nono ano, se lembra, certo? Hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Semana passada nós estudamos semelhança de polígono, lembra? Foi a aula da quarta-feira. Agora, a aula da segunda-feira será sobre este maravilhoso conteúdo aí, certo? Vamos estudar 3 casos. O primeiro é ângulo e ângulo. A semelhança vai estar em ângulo e ângulo. Ok? Temos aqui, ó, 2 figuras de triângulos. O triângulo reduzido e o triângulo ampliado. Certo? Observa que o triângulo reduzido, nós temos o ponto D, E e F. Sendo que o ponto E, o ângulo é 85 e o ponto F tem um ângulo de 40 graus. Ok? O triângulo ampliado, eu tenho o ponto D, uma linha, E, uma linha, e o ponto F, uma linha. Tá? Quando eu trabalho aqui esse primeiro caso de ângulo e ângulo, o que é semelhança? São ângulos iguais. Tranquilo? Mas você vai pedir no polígono, teve uma dúvida. Por que uma figura é menor, a outra é maior? E por que eles são semelhantes? E por que o senhor falava de congruência? O que seria a congruência? São lados iguais. Congruência de ângulos, ângulos iguais. Certo? Então aqui, ó, eu vou observar os ângulos do triângulo ampliado e do triângulo reduzido. Para eu confirmar esse primeiro caso, que é ângulo e ângulo, eu vou aqui, ó, o ponto E, que eu tenho o ângulo 85 graus, e o ângulo F, eu tenho o ângulo de 40 graus. Congruência é o quê? Igualdade, certo? Aí você vai lá para o triângulo ampliado e vai olhar os pontos E, uma linha, e F, uma linha. Tranquilo? E, como eu estou estudando o caso de ângulo, eu vou fazer a comparação se eles são iguais ou não. E olhando aqui para o caso, eu tenho o E, uma linha igual a 85, e o F, uma linha igual a 40. Certo? São iguais ou não são iguais? São. Então você vai perceber que isso, esses triângulos, o reduzido e o ampliado, eles têm semelhança. Aonde? Ângulo, ângulo. Certo? Porque a gente vai estudar também o segundo caso, que ele diz que é lado, ângulo, lado. Aí eu vou analisar se o lado do triângulo menor ou reduzido é igual ao mesmo lado da ampliação. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, ok? Por enquanto, você deve focar apenas toda a sua atenção para esta situação do primeiro caso, ok? Então não deixe nada agora nesse momento tirar a tua atenção. Pega o teu livro, para você que tem, e para você que não tem, eu vou estar colocando na plataforma, tá? Vou bater foto, vou colocar a legenda, a figura, a imagem, para você estar percebendo e fazendo essas relações de ângulo e ângulo. Observa que os ângulos que eu determinei aqui, ó, foram os da base, né? Ou das linhas inferiores, que é a base desse triângulo. Então você vai agora pegar o teu livro e vai mudar para a página 180, que já eu vou trazer o segundo caso. Olha um caso mais interessante aí, de semelhança de triângulo, certo? O segundo caso a gente vai trabalhar com lado, ângulo e lado. Ok? Nós temos aqui um triângulo com um ponto G, H e I. Este triângulo ele tem um ângulo de 90 graus
e dois menores que 90 graus, certo? Ó, a base desse triângulo é igual a 8 centímetros, tá? Vou colocar uma unidade de medida aqui, ó, centímetros. E a altura do triângulo é igual a 4 centímetros. E tem aqui, ó, uma redução do mesmo triângulo, certo? Nesse triângulo eu tenho um ponto G, uma linha, H, uma linha e I, uma linha. O seu ângulo interno, um de 90 graus e dois menores de 90 graus. Viu? Agora, onde você vai usar esse segundo caso? Primeiro, é estabelecer isso aqui, ó, lado. Vamos lá. Olha esse lado aqui, ó, H e o ponto I. Tem um segmento igual a 8 centímetros. Vou colocar aqui, ó, 8. Tá? E vou fazer, ó, a relação, o ângulo 90, e estabelecer agora o segundo caso, o lado. H uma linha e I uma linha. O lado inferior desse triângulo, certo? Que é 6, sendo que 6 centímetros eu posso falar, certo? Então, o 6 vai ficar aqui. Olha como é essa fraçãozinha aqui, que nós acabamos de colocar, vai ser igual a este resultado aqui. Para confirmar a relação de ângulo e lado. Ângulo e lado. Olha o milagre que vai acontecer agora aí. 8 e o 6. Ambos são números pares. Então você pode simplificar o 8 e o 6 por 2. Simplificar, você deve lembrar que é a divisão, certo? Então, 8 dividido por 2 vai dar o quê? 4. 6 dividido por 2 igual a 3. Então, a simplificação de 8 sextos é igual a 4 terços. Tamanho aparecendo aqui. Então, foi a relação que eu fiz. Lado, base inferior, tá? Ângulo, 90 graus. Tanto na ampliação quanto na redução, são iguais os ângulos. E altura do triângulo ampliado e o do triângulo reduzido. Aparecem as proporções. Lembra que o conteúdo de semelhança do triângulo ele fala em congruência, né? Congruência que é igualdade. Igualdade de ângulos e igualdade de lados também. Então a proporção aqui, ó, tem que ser igual ao lado da sua altura. Se eu quisesse estabelecer um valor aqui, ó, fazendo a relação do lado do triângulo, do lado superior, do superior também do G com ponto H, você pode fazer, você pode encontrar, tá certo? Isso aí vai depender muito da questão, para onde ela vai te direcionar, tá certo? Nesse momento, ela me direcionou apenas para lado inferior, a proporção do lado inferior do triângulo reduzido, e o ângulo de 90 graus, ó, que está no I e no I uma linha. Tranquilo? Certo? Depois, você analisou, armou, efetuou o cálculo, pronto, finalizou o segundo caso. O terceiro caso, que é lado e lado e lado, você tem que trabalhar apenas a congruência dos lados do triângulo, ok? Se você observar, aluno aí do nono ano, eu não sinalizei nenhum tipo de ângulo aqui, ó, tanto da redução quanto da ampliação. Eu apenas estou sinalizando os lados de cada triângulo, a ampliação e a redução, certo? Temos um triângulo aí com 3 pontos, J, K e L. Tem a ampliação do triângulo J uma linha, K uma linha
e L uma guinha, certo? Vamos agora olhar para o lado. O segmento JK mede 4,8. O segmento JL está valendo 6 e o KL vale 3, certo? O segmento J uma linha e K uma linha igual a 8. O J uma linha com o segmento L uma linha, 10. O K uma linha e L uma linha, tá? O lado aqui, ó, inferior é 5, tranquilo? Lembre-se que lado tem que haver congruências. Então, quando você faz a simplificação de frações, vai ter que dar valores proporcionais, iguais, tá certo? Então, vamos aqui, ó, explicar para você entender bem melhor a situação do terceiro caso. Eu vou pegar aqui, ó, o J e o L, o segmento aqui, ó. Então, o segmento JL está na proporção de qual segmento? Tá? Ó, estou pegando este lado do triângulo aqui, certo? Então, eu vou ter que pegar também o lado do J uma linha e L uma linha, para o quê? A minha proporção. Então, ficaria aí, ó, J uma linha, L uma linha, fazendo a relação de lado. Tranquilo? Agora, vamos substituir esses valores aí, certo? Daqui a pouco. Por quê? Eu vou pegar outro segmento de reta, tá? Ó, não posso chamar esse segmento de reta? Posso. Lembra que nós já estudamos o que é segmento de reta. O que é segmento de reta? Só voltando um pouquinho. Que segmento de reta, você precisa de 2 pontos e você vai traçar uma reta. Então, eu tenho aqui, ó, o segmento de reta. KL. Então, vou fazer aqui, ó, KL. Se eu estou fazendo a relação do lado, então eu vou pegar também aqui, ó, o outro segmento de reta, K uma linha e L uma linha. Tranquilo? Então, você coloca aí, ó, K uma linha e L uma linha. Fez todo esse processo aí. Agora sim, vamos substituir por valores numéricos, tá? Que é o JL? O JL é 6. O J uma linha e L uma linha vai ser quem? Você vai olhar lá para a ampliação, ele diz que é o 10. Pronto. Vamos simplificar agora isso? Vamos lá. Simplificando por quanto? Observa, você tem um 6 e tem um 10. Ambos são números pares. Então, eu posso simplificar o 6 e o 10 por 2. Faz o traço. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Pronto. 3 quintos. Aí você observa aqui, ó, que a proporção JL e J uma linha e L uma linha tem que ser igual a KL e K uma linha e L uma linha. Tem que ser valores iguais, para que haja congruência, igualdade, certo? Se você observar que o resultado aqui da simplificação de 6 está para 10, deu 3 quintos. Agora observa, quanto é o valor do KL? 3. E o valor do K uma linha e L uma linha? 5. Observe isso aqui, ó. Vou até apagar aqui para você ter a visão do que acontece na congruência de lado, lado e lado. Igualdade. Valores iguais. Tá certo? Ficou claro para você essa situação?
É simples, não tem nada de exagero aí. É algo simples. Basta fazer a relação direitinho, observar os lados, os valores de cada um. Armar a proporção sempre seguindo uma ordem. Tá? Lembre-se que na aula de proporção e semelhança de figuras, eu sempre fazia a tradução do contexto através das figuras que apresentava. Aqui, ó, se eu estou com um triângulo reduzido, então eu começo a fazer o meu modelo para calcular através daquilo que ele está me enunciando. Eu vou da redução para ampliação. Se fosse ao contrário, também mudaria esse valor daqui, mudaria. Certo? Em vez de eu começar aqui com 6 sobre 10, se esse valor aqui da ampliação tivesse nessa situação, você só fazia trocar os valores. Mas isso aí você já entendeu um pouquinho, já estudou. Eu só estou te lembrando que você deve prosseguir uma ordem no contexto. Tranquilo? Tá? Então vou encerrar a aula de hoje, lembrando que temos atividade na plataforma. Tá? Você tem dúvida no exercício? Vai lá no Meet que eu vou estar esperando. Chega lá de tio, estou com dúvida na primeira questão. Tio, eu fiquei com um pouco de dúvida lá no conteúdo que o senhor postou lá no YouTube. Não tem problema, o tio vai estar lá para resolver o teu problema, para tirar a tua dúvida, certo? Lembra que essa semana que passou, a parceria foi legal, então vamos continuar nessa parceria positiva. Tá certo? Então eu te aguardo lá e vou deixando logo aqui um abraço. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like lá, certo? E diz lá, deixa o teu comentário lá, ou então um comentário lá no nosso chat. Tio, repete mais. Tio, coloca exercício que eu gostei dessa aula. Tio, dá outros exemplos. Eu estou lá para te ajudar. Certo? Então, um grande abraço para você no nono ano. E te aguardo daqui a pouco.